O Amor do Espírito na Hellinger Ciência. Bert Hellinger, 2009, editora Atma. A Hellinger Ciência, Introdução e Visão Geral. A Hellinger Ciência, aqui propositalmente escrito dessa maneira, é uma ciência do amor do espírito. É uma scientia universalis. A ciência universal das ordens da convivência humana, começando pelas relações nas famílias, ou seja, pelo relacionamento entre homem e mulher e entre pais e filhos, incluindo sua educação, passando pelas ordens no âmbito do trabalho, na profissão e nas organizações, chegando até as ordens entre grupos extensos, como, por exemplo, povos e culturas. Ao mesmo tempo, é a scientia universalis das desordens que leva a conflitos no âmbito da convivência humana, que separam as pessoas ao invés de uni-las. Essas ordens e desordens também são transferidas para o corpo. Têm um papel importante em relação às doenças e à saúde física, anímica e espiritual. Por que essa ciência denomina-se Hellinger Ciência? Eu obtive e descrevi essas compreensões. Examinei-as publicamente através de ações práticas. Assim sendo, muitos puderam verificar os efeitos dessas compreensões em si mesmos, tanto em seus relacionamentos quanto em suas ações. Nisso se mostra que se trata de uma verdadeira ciência. Enquanto ciência, a Hellinger Ciência está em movimento. Isso significa que se encontra em constante desenvolvimento, também através das compreensões e experiências de muitos outros que se abriram para ela, e também para suas consequências. Enquanto ciência viva, a Hellinger Ciência não é uma escola, como se já tivesse sido concluída e pudesse ser transmitida e ensinada como algo definitivo. Assim sendo, também não existe um controle de seu sucesso, de maneira que pudesse ser avaliada através de parâmetros externos e como se tivesse que se justificar através deles, e sim através de seus efeitos e do seu sucesso. Trata-se de uma ciência aberta em todos os sentidos. A dimensão espiritual. Além das compreensões imediatas sobre as ordens e desordens nas nossas relações, a Hellinger Ciência alcançou ainda uma outra dimensão, uma dimensão espiritual. Somente a partir dela obtém-se a consciência da extensão dessas compreensões, seu significado universal e suas consequências tornam-se perceptíveis em todas as áreas. O que é essa compreensão espiritual e quais as suas dimensões? É parte de uma observação e suas consequências. Tudo que existe não se movimenta por si mesmo, mas é movimentado por algo externo. Tudo que vive, mesmo quando se movimenta como se estivesse se movimentando por conta própria, tem um movimento que não pode partir dele mesmo. Portanto, todo movimento, incluindo o movimento de tudo aquilo que vive, resulta de um movimento que vem de fora. E isso não se aplica apenas ao início do movimento, mas, continuamente, pelo tempo todo que dura essa vida. Devemos considerar algo mais aqui. Todo movimento, principalmente todo movimento de algo vivo, é consciente. Pressupõe uma consciência naquela força que tudo movimenta. Em outras palavras, todo movimento é um movimento pensado. Ele começa porque é pensado por essa força e entra em movimento da maneira como é pensado. O que então encontra-se no início de cada movimento? Um pensar que pensa tudo da maneira como é. O que resulta disso? Para este pensar, não existe nada que ele não queira da maneira como é, e justamente da maneira como se movimenta. No final, todo movimento é um movimento desse espírito. Assim sendo, nada termina para esse espírito. Tudo que foi é. O espírito ainda pensa da mesma maneira como se pensa o que passou, no que acontece e como pensa, ao mesmo tempo, em tudo que ainda está por vir. Por que pensa naquilo que está por vir, ao mesmo tempo em que pensa no que passou? O que se passou se refere totalmente àquilo que ainda está por vir. Aquilo que já passou movimenta-se em direção àquilo que está por vir e lá é concluído. Porém, aquilo que ainda está por vir também se torna algo que passou e se movimenta no passado como algo que se movimenta em direção a algo que está por vir.
Para nós, é inconcebível que este pensar que tudo movimenta termine. Da mesma forma, como não pode existir nada que não seja pensado por ele. Nada também pode existir após ele, pois quem ou que ainda poderia pensar depois dele? Diante desse pensamento, muitas suposições e ideias, até então importantes para nós, deixam de existir. Por exemplo, a pressuposição da existência de um livre-arbítrio, a ideia da responsabilidade pessoal e muitos julgamentos de valor e diferenciações que sustentam a nossa cultura deixam de existir. Eu me refiro aqui, em primeiro lugar, à diferenciação entre bom e mal, certo e errado, escolhido e rejeitado, entre em cima e embaixo, alto e baixo, melhor e pior, e finalmente entre vida e morte. No entanto, nós continuamos a fazer essas distinções e também as vivenciamos como reais. Mas elas não são igualmente pensadas e desejadas por esse espírito, assim como são? Temos que considerar aqui que o que passou e o que ainda está por vir não são a mesma coisa. O que passou está a caminho daquilo que está por vir. Consequentemente, nós experimentamos um antes e um depois, um mais e um menos. O que é este menos? O que é este mais? Trata-se de menos consciência e mais consciência. Nós nos encontramos num movimento de menos consciente em direção a mais consciente. Nós nos encontramos em um movimento de menos consciente em sintonia com este espírito e o seu movimento abrangente em direção a mais consciente em sintonia com o seu movimento. Portanto, para nós, existe um movimento de mais ou menos, que não é pensado por este espírito, porque para ele não existe um mais ou um menos. Mesmo assim, este movimento, em tudo o que nele encontramos, é pensado por este espírito, neste movimento. É pensado pelo espírito para nós. Dessa maneira, não importando quais as experiências que nos impõem para um caminho direcionado a uma consciência maior. Quem consegue adquirir essa consciência maior? Quem consegue obter essa sintonia maior com a consciência desse espírito? Isso pode ser feito individualmente? Podemos ser nós unicamente nesta vida, ou são todos os seres humanos, do passado, do presente e do futuro, que juntos nesse caminho alcançarão essa consciência juntamente com todos os outros? Alcançarão essa consciência juntamente com todas as experiências já feitas e com aquelas que ainda devem ser feitas, tanto por nós como por muitos outros, tanto nesta vida como em várias outras? Aqui também, somente juntos? A liberdade. É claro que nos sentimos livres em vários sentidos. É claro que nos sentimos responsáveis pelos nossos atos e suas consequências. Contudo, ao mesmo tempo, sabemos que uma outra força, um poder espiritual que tudo movimenta, pensou, movimentou e quis a nossa liberdade e a nossa responsabilidade, assim como a nossa culpa, com todas as suas consequências, de tal forma que as vivenciamos como se fossem nossas. Agimos então de forma diferente? Podemos agir de forma diferente? De onde devemos tirar a força para nos movimentarmos e agirmos de forma diferente? Então, o que nos resta fazer? Continuar agindo da mesma forma como até agora e concordar com a nossa liberdade, a nossa responsabilidade, o nosso passado e a nossa culpa, com todas as suas consequências como são e como as experimentamos. Ao mesmo tempo, no entanto, nós as experimentamos como um mais em termos de sintonia consciente com esse espírito que tudo movimenta. Nós as experimentamos também como uma consciência maior tanto para nós como para todos os outros que carregam juntamente conosco as consequências da nossa liberdade e da nossa responsabilidade, e que foram envolvidos nas consequências dos nossos atos e da nossa culpa. Todas essas pessoas, portanto, experimentam o mesmo processo de maneira diversa. Passam por uma experiência diferente através do mesmo processo. Se perceberem ambos ao mesmo tempo,
Ser livre e não ser livre alcançam um mais em consciência, talvez também um mais em sintonia com esse espírito que tudo movimenta. Alcançam um mais em consciência que os leva, assim como muitos outros, um pouco adiante em seu caminho em direção à consciência ampla. A preocupação. Nesta dimensão espiritual, a preocupação termina, inclusive a preocupação sobre o futuro da Hellinger ciência. Ela vem de um movimento do espírito, da forma como é pensada por esse espírito, e permanece em movimento da maneira como esse espírito a pensa, independente do fato de alguém concordar com ela ou rejeitá-la. Enquanto ciência universal, comprova sua verdade em ambos os casos, simplesmente através do seu efeito. O que acontece então com as nossas preocupações com o futuro, com o nosso, de outras pessoas e do mundo? Essas preocupações não se revelam como tolas, como se pudéssemos mudar ou impedir algo com isso? Seriam preocupações contra o movimento do espírito, como se fossem independentes dele. Com as preocupações que temos em sintonia com o movimento desse espírito é diferente. São preocupações provenientes de um cuidado que está a serviço do mundo, da maneira como esse espírito movimenta. Estão em sintonia com a preocupação e o cuidado do espírito, com as ordens da vida, incluindo seu início e seu fim. O futuro. Em sintonia com os pensamentos desse espírito, para nós, qualquer futuro é agora. Este espírito pensa tudo agora. A preocupação pelo futuro imediato termina na dimensão espiritual. Em sintonia com este movimento, todo futuro imediato se mostra para nós agora. Da mesma forma como existe algo que segue, existe para nós um futuro. Um futuro, porém, que acontece agora. A Hellinger ciência é uma ciência para o agora. Todas as suas compreensões atuam agora e atuam imediatamente. Qualquer resistência que se opõe a ela também atua agora e imediatamente. Aqui se mostra que a Hellinger ciência é uma ciência verdadeira, uma ciência dos nossos relacionamentos agora. O amor. No final, a Hellinger ciência é uma ciência do amor, é uma ciência universal do amor. É a ciência do amor que inclui tudo da mesma maneira. Como esse amor pode dar certo? Pode dar certo em sintonia com o pensar do espírito, que movimenta tudo da maneira como pensa. É um amor em sintonia com o pensar do espírito, consciente do movimento desse espírito. Esse amor sabe como ama e como pode amar, consciente através da compreensão, em sintonia com a consciência do espírito. Assim sendo, esse amor e essa consciência são puros por serem movidos por um outro pensar. Trata-se de um amor que conhece, um amor puro e conhecedor. Portanto, é também um amor criativo. Criativo, porém, em sintonia com o pensar desse espírito. Assim sendo, esse amor se torna uma ciência universal. Enquanto ciência universal, atua de maneira universal. Atua por ser verdadeira. Sobre este livro. O termo Hellinger ciência, usado ao longo deste livro, pode levantar a questão sobre até que ponto essa denominação é legítima. Eu também me fiz essa pergunta, pois apenas lentamente percebi a extensão das minhas compreensões sobre as ordens da convivência humana e do amor humano. Reconheci que elas se unem numa ciência abrangente sobre as nossas relações humanas e que havia chegado o momento de apresentá-la como ciência própria e solicitar publicamente o lugar que lhe é devido. Meu nome deve garantir que essa ciência seja apresentada e descrita em sua clareza original. Este também é o objetivo deste livro. Para mim, foi possível obter essas compreensões sobre as ordens e desordens das relações humanas através das minhas compreensões sobre as maneiras de atuação da consciência humana e as suas consequências em todos os níveis dos nossos relacionamentos. A intocabilidade atribuída à consciência na cultura ocidental e, particularmente, na cultura cristã,
impediu que até mesmo grandes filósofos como Kant, inclusive iluministas de destaque, olhassem e observassem de maneira mais precisa o que assim chamada lealdade em relação à consciência provoca no contexto da convivência humana. Esse olhar mais preciso foi dificultado ainda mais pela afirmação de que a voz de Deus era a voz da consciência, a qual deve ser seguida em todas as circunstâncias. As extensas consequências dessa afirmação são vistas nos grandes conflitos mortais, onde ambos os lados procuram destruir um ao outro de consciência tranquila, sem compaixão humana e sem respeito. Este livro transmite uma visão geral da Hellinger ciência e sua aplicação nas seguintes áreas: homem e mulher, pais e filhos, saúde e doença, profissão e sucesso, organizações, reconciliação e paz. Ao mesmo tempo, serve como um manual de treinamento para a aplicação dessas compreensões. O foco de atenção está no método das constelações familiares e seu desenvolvimento em direção às constelações familiares espirituais. Este livro abarca o seguinte tema: os primórdios, a consciência espiritual, o que faz adoecer nas famílias e o que cura, saúde e cura do ponto de vista espiritual, ajudar em sintonia, as constelações familiares espirituais, homem e mulher, crianças em apuros, os grandes conflitos, a religião espiritual. A aplicação da Hellinger ciência nas áreas da profissão, sucesso e organizações resulta em sua maioria, das compreensões sobre a consciência, sobretudo das consequências da exclusão, das leis da compensação entre dar e tomar e de ganho e perda, da lei da hierarquia e suas consequências quando não é respeitada. Com esse manual, entrego a você uma abundância de compreensões, todas obtidas através de experiências vivas, proporcionando-lhe uma melhor compreensão da Hellinger ciência em sua extensão e como aplicá-la na sua vida pessoal e no seu trabalho. Com a ajuda da Hellinger ciência, nossos relacionamentos podem dar certo com mais facilidade em vários níveis, tornando dessa forma muitas pessoas mais felizes. Bert Hellinger. O Amor do Espírito na Hellinger Ciência, Bert Hellinger, 2009, editora Atma. Os Primórdios, página 13. Nota preliminar. As compreensões essenciais nas ordens das relações humanas chegaram lentamente até mim, passo a passo, através de um longo caminho do conhecimento. Neste capítulo, você pode me acompanhar neste caminho do conhecimento. Você pode caminhar comigo e vivenciá-lo desde os seus primórdios. Os capítulos foram se desenvolvendo ao longo de um ano. As bases das compreensões neles contidas foram verificadas constantemente na experiência viva. Por isso, são como jornadas de descobertas na nossa alma. Cada capítulo conduz a um trecho à frente, nas ordens do dar e tomar, nas ordens da consciência do pertencimento e da exclusão e nas ordens do amor entre homem e mulher e pais e filhos. Culpa e inocência nos relacionamentos. As relações humanas começam com o dar e o tomar. Do mesmo modo, com o dar e o tomar, começam também nossas experiências de culpa e inocência. Pois quem dá tem também direito de reivindicar e quem toma se sente obrigado. A reivindicação de um lado e a obrigação de outro constituem para toda relação o modelo básico de culpa e inocência. Esse modelo está a serviço da troca entre o dar e o tomar. Aqueles que dão e aqueles que tomam não descansam até que se cheguem ao equilíbrio. Isso significa que aquele que toma tem que ter uma chance de dar e aquele que dá tem igualmente a obrigação de tomar. Ilustro isso com um exemplo: a compensação. Um missionário na África estava sendo transferido para outra região. Na manhã de sua partida, recebeu a visita de um homem.
Ele fizera uma longa caminhada para se despedir do missionário e oferecer-lhe uma pequena quantia em dinheiro, equivalente a alguns centavos de dólar. O missionário percebeu que o homem queria agradecer-lhe por tê-lo visitado muitas vezes quando estivera doente. Sabia que aquela quantia era uma grande soma para ele. Assim, sentiu-se inclinado a devolver-lhe o dinheiro e ainda a dar-lhe mais algum de volta. Porém, pensou melhor. Pegou o dinheiro e agradeceu. Quando recebemos algo dos outros, por mais belo que seja, perdemos nossa independência e inocência. Ao receber algo, nos sentimos em dívida com o doador. Experimentamos uma dívida como desconforto e pressão, e procuramos nos livrar desta pressão dando algo de volta. Nada se toma sem esse preço. A inocência, ao contrário, é experimentada como prazer. Nós a sentimos como reivindicação quando damos sem ter recebido ou quando damos mais do que recebemos. E a sentimos como leveza e liberdade quando não estamos obrigados a nada. Por exemplo, quando de nada precisamos ou nada recebemos de um modo especial. Quando, tendo recebido, também retribuímos da mesma medida. Conhecemos 3 atitudes típicas para alcançar ou manter esta condição de inocência. A primeira é o desligamento. Alguns pretendem preservar a inocência negando-se a entrar no jogo. Sua recusa em tomar se dirige sobretudo a um dos pais ou a ambos. Posteriormente, estendem essa recusa às outras relações e às coisas boas deste mundo. Essas pessoas justificam essa recusa alegando que o que receberam não foi o certo ou não foi o suficiente. Outros justificam sua recusa apelando para os defeitos da pessoa que deu. Entretanto, o resultado é sempre o mesmo: permanecem paralisados e sentem-se vazios. A abundância. O efeito oposto pode ser notado nas pessoas que conseguem tomar seus pais como são e tudo mais que eles lhes dão. Experimentam essa atitude como um afluxo constante de energia e felicidade, que também os capacita a manter outras relações, onde também dão e recebem abundantemente. O ideal de um bom ajudante. Uma segunda maneira de experimentar inocência é a reivindicação que faço em relação a outros, quando lhes dei mais do que eles a mim. Esse tipo de inocência é geralmente passageira, pois logo que recebo do outro uma compensação, a minha reivindicação cessa. Algumas pessoas, porém, preferem obstinar-se em seu direito de cobrar e receberem de volta algo do outro. Adotam o lema: é melhor você ficar devendo do que eu. Essa postura, encontrada em muitos idealistas, é conhecida como o ideal de um bom ajudante. Contudo, tal liberdade de obrigação é inimiga dos relacionamentos, pois aquele que se limita a dar apega-se à superioridade que só pode ser transitória, pois de outra maneira não existe equilíbrio no relacionamento. E os outros não querem ter mais nada daquele que não quer tomar nada. Afastam-se ou ficam zangados com ele. Esses ajudantes permanecem solitários e frequentemente se tornam amargos. A troca. A terceira e mais bela forma de experimentar inocência é o alívio depois da retribuição, quando igualmente tomamos e demos. Essa alternância entre o dar e o tomar se processa entre os envolvidos. Quem recebe algo de alguém, retribui-lhe com algo equivalente. O que importa, entretanto, não é apenas a troca, mas o quanto se investe. Um pequeno investimento no dar e tomar traz um pequeno ganho, mas um grande investimento enriquece e é acompanhado por uma sensação de abundância e felicidade. Essa felicidade não nos é dada de graça, ela se constrói. Quando investimos muito, temos uma sensação de leveza e liberdade, de justiça e paz. Dentre as possibilidades de experimentar inocência, esta é, sem dúvida, a mais libertadora. É uma inocência com satisfação. Passar adiante. Contudo, esse alívio não é possível em alguns relacionamentos,
porque neles existe um desnível irrevogável entre quem dá e quem toma. É o que acontece, por exemplo, entre os pais e filhos ou entre professores e alunos. Pais e professores são basicamente doadores, enquanto filhos e alunos são primariamente tomadores. É verdade que os pais também recebem algo dos filhos e os professores, por sua vez, recebem também algo de seus alunos. Isso, porém, apenas reduz o desequilíbrio, não o anula. Contudo, os pais já foram filhos e os professores já foram alunos. Eles conseguem compensar à medida que transmitem à geração seguinte o que receberam na anterior, e seus filhos ou alunos poderão agir da mesma forma. Boris von Munchausen visualiza isso em um poema, A Bola Dourada. O que recebi pelo amor de meu pai, eu não lhe paguei, pois, em criança, ignorava o valor do dom. E quando me tornei homem, endureci como todo homem. Agora vejo crescer meu filho, a quem amo tanto como nenhum coração de pai se apegou a um filho. E o que antes recebi, estou pagando agora a quem não me deu, nem me vai retribuir. Pois quando ele for homem e pensar como os homens, seguirá, como eu, os seus próprios caminhos. Com saudade, mas sem ciúme, eu o verei pagar ao meu neto o que me era devido. Na sucessão dos tempos, meu olhar assiste, comovido e contente, ao jogo da vida. Cada um, com um sorriso, lança adiante a bola dourada, e a bola dourada nunca é devolvida. O que vale para a relação entre pais e filhos, e professores e alunos, também se aplica a todas as situações em que não é possível equilibrar pela retribuição ou pela troca, mas somente repassando aos outros aquilo que recebemos. O agradecimento. Por último, gostaria de mencionar o agradecimento como possibilidade de compensação entre o dar e o tomar. Com o agradecimento, não me desobrigo de dar. Entretanto, às vezes, é a única resposta adequada. Por exemplo, se alguém é deficiente físico, doente, moribundo ou ainda, às vezes, em casos de um amante, além da necessidade do equilíbrio entre o dar e o tomar, há também aquele amor primário que atrai e mantém juntos os membros de um sistema social, assim como a força da gravidade mantém unidos os corpos no universo. Esse amor precede e acompanha o dar e o tomar, e no tomar ele se expressa sob a forma de agradecimento. Quem agradece está reconhecendo. Você me dá sem saber se poderei pagar-lhe algum dia. Eu recebo isso de você como um presente. E quem acolhe o agradecimento diz: seu amor e o reconhecimento de minha dádiva valem mais para mim do que qualquer outra coisa que você possa fazer por mim. Ao agradecer, não atestamos apenas o que damos uns aos outros, mas também o que somos uns para os outros. Vou lhes contar uma breve história a esse respeito. Sobre o tomar. Alguém que foi salvo de um perigo de vida sentia-se na obrigação de agradecer muito a Deus. Perguntou a um amigo o que deveria fazer para que seu agradecimento também fosse digno de Deus. Então o amigo lhe contou essa história. Um homem se apaixonou por uma mulher e a pediu em casamento. Ela, porém, tinha outros planos em mente. Certo dia, quando iam atravessar a rua, um carro teria atropelado a mulher se o amigo, com muita presença de espírito, não a tivesse puxado para trás. Então ela se virou para ele e lhe disse: agora aceito me casar com você. Como você acha que o homem se sentiu? Perguntou o amigo. O outro, porém, em vez de responder-lhe, apenas torceu a boca em sinal de desagrado. Está vendo? Disse o amigo. Talvez Deus sinta o mesmo em relação a você. Eu vou lhes contar mais uma história. Os que voltaram. Um grupo de amigos foi para a guerra. Enfrentaram perigos indescritíveis e muitos deles morreram ou ficaram gravemente feridos, mas os dois voltaram ilesos. O primeiro se tornou muito silencioso,
Sabia que não merecera a sua salvação e tomou a vida como um presente, uma graça. O outro, porém, gabava-se de seus feitos heróicos e dos perigos de que escapara. Foi como se isso não lhe tivesse custado nada. A felicidade. Frequentemente encaramos uma felicidade não merecida como algo que nos ameaça e amedronta. Isso decorre de que, secretamente, achamos que nossa felicidade desperta a inveja do destino ou de outras pessoas. Então, ao concordar com essa felicidade, nos sentimos violando um tabu, assumindo uma culpa ou concordando com um risco. A gratidão diminui o medo, mas, para ser feliz, é preciso ser humilde e corajoso. A justiça. O jogo alternado entre culpa e inocência é, portanto, iniciado pelo dar e tomar e regulado pela necessidade comum de compensação. Quando essa necessidade é satisfeita, a relação pode terminar ou então pode ser retomada e continuada com a renovação do dar e tomar. A troca, porém, não dura, se no decurso dela não se voltar sempre ao equilíbrio. É como caminhar. Se nos mantivermos em equilíbrio, ficaremos parados. Se o perdermos totalmente, cairemos e ficaremos estirados no chão. E se alternadamente o perdermos e recuperarmos, caminharemos em frente. Culpa experimentada como obrigação e inocência como alívio e reivindicação estão a serviço da troca. Com essa troca em curso, nos consolidamos e nos unimos positivamente. Esse tipo de culpa e inocência é, entretanto, uma boa culpa e uma boa inocência. Aí nos sentimos em ordem, no controle e nos sentimos bem. Perdas e danos. Entretanto, no processo de dar e tomar, também existe uma culpa má e uma inocência má. Por exemplo, quando aquele que toma é um agressor e quem dá é sua vítima. Isso ocorre quando alguém faz algo contra um outro que não pode se defender, quando o indivíduo reivindica algo que causa dor ao outro ou quando obtém uma vantagem às expensas do outro. Aqui, ambos, o agressor e a vítima, são submetidos à necessidade de compensação. A vítima tem o direito de exigi-la e o agressor sabe que está obrigado a dá-la. Só que, desta vez, a compensação resulta em prejuízo para ambos, pois, consumado o ato, também o inocente planeja maldade. Quer prejudicar o culpado, da mesma forma como foi prejudicado por ele, e causar-lhe um sofrimento, como recebeu dele. Pelo fato de se exigir do culpado mais do que a simples reparação do dano, ele também precisa expiar. O culpado e sua vítima só voltarão a equiparar-se quando tiverem sido igualmente maus e tiverem perdido e sofrido na mesma medida. Só então poderão reconciliar-se, ter paz e voltar a fazer-se o bem. Ou só então, se o dano e a dor tiverem sido excessivos, poderão separar-se em paz. Sobre esse tema, vou contar uma história. A saída. O homem contou a um amigo que havia 20 anos que sua mulher o recriminava porque, poucos dias depois do casamento, ele a deixara sozinha e saíra de férias com seus pais por 1 mês e meio, pois precisaram dele como motorista. Todas as suas explicações, desculpas e pedidos de perdão tinham sido inúteis. O amigo replicou: "O melhor que você tem a fazer é dizer-lhe que ela tem o direito a desejar ou fazer algo em seu próprio benefício que custe tanto a você quanto custou a ela o que você lhe fez naquela época." O homem compreendeu e sorriu. Agora possuía uma chave para a situação. Isso pode assustar algumas pessoas que não se chegue a uma reconciliação nesses casos, a não ser que o inocente se zangue e exija reparação. Entretanto, como diz o velho ditado, uma árvore se conhece por seus frutos. Basta observarmos o que sucede num caso e no outro para verificarmos o que é realmente bom e o que é realmente mal. A impotência. Também no contexto de perdas e danos, a inocência é sentida de diversas maneiras. A primeira delas é a impotência. O agressor age enquanto a vítima sofre.
Julgamos tanto mais culpado o agressor e tanto mais grave o seu ato quanto mais indefesa e impotente for a vítima. Após o fato, porém, ela raramente continua indefesa. Pode agir e exigir do culpado justiça e reparação, colocando um ponto final na culpa e possibilitando um recomeço. Quando a própria vítima não age, outros agem no seu lugar, porém com uma diferença. O dano e a injustiça que causam em seu lugar são muito piores do que se a vítima tivesse exigido justiça e se vingado por seus próprios meios. Ilustro isso com um exemplo. A dupla transferência. Um casal já maduro estava participando de um curso de desenvolvimento pessoal. Na primeira noite, a mulher sumiu. Só reapareceu na manhã seguinte. Postou-se diante do marido e lhe disse: "Passei a noite com meu amante." Com as outras pessoas, essa mulher se mostrava atenciosa e interessada. Somente diante do marido ficava fora de si. Os outros não conseguiam entender por que ela era tão má para ele, tanto mais que ele não se defendia nem se exaltava. O que emergiu foi que essa mulher, quando criança, era mandada para o campo com a mãe e os irmãos durante o verão por ordem do pai. Ele ficava na cidade com sua amante e, às vezes, ia com ela visitar a família. Sua mulher o servia, sem queixas nem recriminações. Ela reprimia sua raiva e sua dor e os filhos percebiam isso. Isso, que alguns chamariam de virtude heróica, tem um péssimo efeito, pois nos sistemas humanos a raiva reprimida volta à tona mais tarde, justamente nas pessoas que menos podem defender-se contra ela. Na maioria das vezes são os filhos ou netos, e eles não chegam a tomar consciência disso. Nesse caso, houve uma dupla transferência da emoção reprimida. Em primeiro lugar, para um outro sujeito, em nosso exemplo, da mãe para a filha. Em segundo lugar, para um outro objeto, em nosso exemplo, do pai culpado para o marido inocente. Também aqui tornou-se vítima a pessoa menos apta para se defender, porque amava a ofensora. Portanto, quando os inocentes preferem sofrer a agir, aumenta logo o número de vítimas inocentes e de ofensores culpados. Em nosso exemplo, a solução teria sido que a mãe da mulher se zangasse abertamente com o marido. Aí ele seria obrigado a tomar uma atitude, o que levaria a um recomeço ou a uma clara separação. No caso presente, nota-se ainda que, quando a filha vinga a mãe, ama não somente a ela, mas também ao pai, pois ela o imita, agindo com o marido da mesma forma como o pai agia com sua mãe. Aqui atua, portanto, um padrão diferente de culpa e inocência, no qual o amor cega a pessoa para que não veja a ordem. A inocência impede a pessoa de ver a culpa, de um lado, e as consequências do outro. A dupla transferência acontece também quando a vítima não pode agir depois do ato porque estava impotente. Sobre esse tema, trago mais um exemplo. O vingador. Um homem de 40 anos que estava em terapia receava cometer alguma violência contra outras pessoas. Como seu caráter e seu comportamento não davam indícios disso, o terapeuta perguntou-lhe se houvera violência em seu grupo familiar. O que emergiu foi que seu tio materno fora um assassino. Em sua empresa tinha uma funcionária que era também sua amante. Certo dia, mostrou-lhe a foto de uma mulher e pediu-lhe que fizesse um penteado igual. Depois que ela já havia sido vista por muito tempo com aquela aparência, ele viajou com ela para o exterior e a matou. Em seguida, regressou a seu país com a mulher da foto, que substituiu a outra como funcionária e amante. Porém, o crime foi revelado e ele foi condenado à prisão perpétua. O terapeuta pediu detalhes sobre os parentes do cliente, principalmente sobre as avós, para saber de onde viera o impulso para o crime. O cliente, porém, não soube dar muitas informações. Do avô nada sabia, e da avó afirmou que era uma mulher piedosa e bem conceituada. Investigando com mais cuidado, o cliente soube que, durante o regime nazista,
essa avó denunciou como homossexual o próprio marido, que então foi preso, internado num campo de concentração e assassinado. Essa piedosa avó foi a verdadeira assassina desse sistema, e dela proveio a energia destruidora que se manifestou. Seu filho assumiu o papel de um Hamlet, como vingador do próprio pai, cego como Hamlet por uma dupla transferência. Assumiu a vingança no lugar do pai, e essa foi a transferência do sujeito, mas poupou a mãe e matou, em lugar dela, a mulher que ele amava. Essa foi a transferência do objeto. Então, assumiu as consequências, não apenas do próprio ato, mas também do ato da mãe, e tornou-se semelhante a ambos, à mãe pelo crime e ao pai pela prisão. Portanto, é uma ilusão acreditar que podemos escapar do mal sob a capa da impotência e inocência, em lugar de reagirmos à culpa do agressor, mesmo ao preço de nos tornarmos maus, também por nossa vez. Caso contrário, a culpa não terá fim. Quem se submete, sem ação, à culpa do outro, não consegue preservar a própria inocência e, ainda por cima, semeia desgraça. O perdão. O ato de perdoar também funciona como substituto para um confronto necessário. Com isso, apenas se encobre e adia o conflito em vez de resolvê-lo. Os efeitos do perdão são especialmente nocivos quando a vítima absolve o agressor de sua culpa como se tivesse o direito de fazê-lo. Para que aconteça uma verdadeira reconciliação, a vítima tem não somente o direito, mas também o dever de exigir reparação e compensação, e o culpado tem não apenas o dever de assumir as consequências de seus atos, mas também o direito de fazê-lo. Um exemplo. A segunda vez. Um homem e uma mulher, ambos já casados, apaixonaram-se. A mulher engravidou, separaram-se dos parceiros anteriores e se uniram no segundo matrimônio. A mulher ainda não tinha filhos, e o homem tinha uma filhinha do primeiro casamento que ficou com a mãe. Os novos parceiros se sentiam culpados em relação à primeira mulher do marido e à sua filha, e o seu maior desejo era que a mulher lhes perdoasse. Mas ela estava zangada porque tinha pago, junto com a filha, o preço da vantagem deles. Quando falaram disso a um amigo, ele lhes sugeriu que imaginassem como se sentiriam se essa mulher lhes perdoasse. Aí reconheceram que tinham fugido das consequências de sua culpa e que sua esperança de perdão ia contra a dignidade e a reivindicação de todos. Reconheceram que tinham construído sua nova felicidade à custa da infelicidade da primeira mulher e de sua filha, e resolveram atender devidamente às justas exigências delas. Mantiveram, porém, sua nova escolha. A reconciliação. Entretanto, existe um modo bom de perdoar, que preserva a dignidade do culpado e a do agressor. Ele requer que a vítima não faça exigências exageradas e aceite a compensação e a reparação que lhe forem oferecidas pelo ofensor. Sem tal perdão, não existe reconciliação. Vou dar um exemplo. A revelação. Uma mulher abandonou o marido e divorciou-se dele por causa de um amante. Muitos anos depois, viu que ainda o amava e lhe perguntou se o aceitaria novamente como sua mulher. Ele não quis se definir e decidiram consultar juntos um psicoterapeuta. O psicoterapeuta perguntou o que ele queria dela. O homem respondeu: "Desejo apenas uma revelação." O terapeuta disse que seria difícil, mas se esforçaria por consegui-la. Então perguntou à mulher o que ela oferecia ao homem para que ele a quisesse novamente, como sua esposa. Entretanto, ela imaginou que isso seria muito simples e sua oferta foi sem compromisso. Não admira que não tenha impressionado o ex-marido. O terapeuta mostrou a ela que precisava reconhecer o que fizera sofrer e que ele precisava ver que ela queria reparar a injustiça cometida. A mulher refletiu um pouco, olhou o marido nos olhos e disse: "Sinto muito pelo mal que lhe fiz. Por favor, deixe-me ser de novo sua mulher. Eu o amarei e cuidarei de você, e no futuro você poderá realmente confiar em mim."
Mas o homem continuou impassível. O terapeuta o encarou e lhe disse: o que sua mulher fez naquela época deve ter lhe feito muito mal, e você não quer vivenciar isso de novo. Então brotaram lágrimas de seus olhos. O terapeuta continuou: uma pessoa contra a qual foi cometido tanto mal sente-se moralmente superior à pessoa culpada. Por isso, sente-se no direito de rejeitá-la, como se não precisasse dela. Contudo, contra tal inocência, o culpado não tem chances. O homem sorriu, sentindo-se apanhado, voltou-se para sua mulher e a olhou com carinho. O terapeuta disse: essa foi a revelação. Custa 50 marcos. Agora vocês vão embora, eu não vou querer saber o resultado disso. A dor. Quando em um relacionamento uma ofensa de um parceiro conduz à separação, frequentemente achamos que ele agiu com independência e livre-arbítrio. Mas se não cometesse essa ofensa, talvez fosse ficar enfraquecido e poderia reivindicar o direito de ficar ressentido com a outra pessoa. Frequentemente, o ofensor procura pagar pela separação sofrendo com ela, a ponto de contrabalancear a dor da vítima. Talvez ele somente queria abrir para si um espaço novo ou mais amplo e sofra porque só o conseguirá ferindo ou prejudicando o outro. Uma separação, porém, pode oferecer um novo começo, tanto para a pessoa que é ferida como para a pessoa que causou a dor. A vítima também tem, de repente, novas possibilidades. Entretanto, se a vítima permanecer no seu sofrimento, dificultará ao outro seguir uma nova vida. Assim, apesar da separação, ambos permanecem amarrados um ao outro. Contudo, quando a vítima percebe a chance de um recomeço, proporciona liberdade e alívio ao ofensor. De todos os diferentes tipos de perdão, talvez esse seja o mais belo porque reconcilia, mesmo que a separação perdure. Entretanto, quando a culpa e os danos cresceram a ponto de se transformarem no infortúnio, só haverá reconciliação se houver uma total renúncia à expiação. Essa é uma forma humilde de perdoar, um render-se à impotência. Ambos, a vítima e o culpado, submetem-se a um destino imprevisível, colocando um ponto final na culpa e na expiação. Bom e mal. Gostaríamos de dividir o mundo em duas partes, uma que possui o direito de existir e a outra que, embora exista e atue, não possui esse direito. A primeira parte denominamos bom ou saudável, felicidade ou paz. A outra denominamos mal ou doente, infelicidade ou guerra, ou lhe damos qualquer outro nome. O fato é que chamamos de bom ou benéficos o que é leve para nós, e de mal ou maléfico o que nos é pesado. Contudo, olhando com atenção, vemos que a força que faz o mundo avançar baseia-se no que chamamos de mal ou maléfico. O desafio para aquilo que é novo vem daquilo que gostaríamos de eliminar ou excluir. Assim, quando buscamos escapar do que é pesado, pecaminoso ou agressivo, perdemos justamente o que queremos conservar: nossa vida, nossa dignidade, nossa liberdade, nossa grandeza. Somente aquele que se defronta com as forças obscuras e concorda com elas permanece em contato com as próprias raízes e com as fontes de sua força. Tais pessoas não são simplesmente boas ou más. Elas estão em sintonia com algo maior, com sua profundidade e força. Aquilo que nos pertence. Existem coisas más ou pesadas que nos pertencem como um destino pessoal. Por exemplo, uma doença hereditária, circunstâncias traumáticas de nossa infância ou uma culpa pessoal. Quando concordamos com o que é pesado e o incorporamos à realização de nossa vida, isso se torna para nós uma fonte de força. Quando, porém, nos rebelamos contra esse destino, por exemplo, contra um ferimento de guerra, ele rouba a força do nosso destino. O mesmo vale para a culpa pessoal e suas consequências. Aquilo que não nos pertence.
Nos sistemas familiares, é comum que uma outra pessoa assuma o destino rejeitado ou a culpa recusada por alguém. Isso tem efeitos duplamente nefastos. Um destino alheio ou uma culpa alheia não nos dão força, pois somente nosso próprio destino e a nossa própria culpa são capazes disso. Contudo, a pessoa cujo destino ou cuja culpa assumimos fica enfraquecida, pois dessa forma o seu destino e a sua culpa também perdem a sua força para ela. O destino. Sentimos-nos culpados também quando o destino nos beneficiou à custa de outros, sem que o pudéssemos impedir ou mudar. Por exemplo, a mãe morre no nascimento de alguém. Sem dúvida, ele é inocente e ninguém poderá responsabilizá-lo por isso. Mas o conhecimento da própria inocência não o alivia. Por se sentir ligado pelo destino à morte de sua mãe, jamais se livra do peso da culpa. Um outro exemplo: alguém dirige seu carro quando estoura um pneu. O carro derrapa e se choca com outro. O segundo motorista morre, enquanto o primeiro se salva. Embora não tenha culpa, sua vida ficou enredada com o sofrimento e a morte do outro. Apesar da comprovação de sua inocência, sente-se culpado. Um terceiro exemplo. Um homem contou que, no final da guerra, sua mãe, que estava grávida dele, viajou para buscar o marido num hospital militar e trazê-lo para casa em segurança. Na fuga, foram ameaçados por um soldado russo e o mataram para se defender. Embora tenham agido em própria defesa, sentem-se agora, inclusive o filho, permanentemente culpados, pois estão vivendo ao passo que o outro morreu no cumprimento do dever. Em face da culpa ou da inocência imposta pelo destino, sentimos-nos absolutamente impotentes. Por isso nos é tão fácil carregá-la. Se tivéssemos culpa ou merecimento, teríamos também poder e influência sobre isso. Mas o que sentimos é que, tanto no mal quanto no bem, estamos entregues a um destino imprevisível que, independente de sermos bons ou maus, decide sobre nossa vida ou morte, salvação ou desgraça, felicidade ou perdição. Essa impotência imposta pelo destino apavora muitas pessoas, a tal ponto que preferem abrir mão da felicidade ou da vida que receberam a aceitá-la como uma graça. Frequentemente, elas tentam mais tarde invocar um mérito ou uma culpa pessoal, talvez para fugir da sensação de estarem sujeitas a uma salvação imerecida ou a uma culpa indevida. O padrão habitual de reação a uma culpa imposta pelo destino é que a pessoa que foi beneficiada à custa de outra limita essa vantagem ou abre mão e se desfaz dela, por exemplo, através do suicídio, de uma doença ou de uma culpa pessoal pela qual é punida. Tais soluções, associadas ao pensamento mágico, são formas infantis de lidar com uma sorte merecida, pois, na verdade, não diminuem a desgraça, pelo contrário, aumentam-na. Por exemplo, quando um filho, cuja mãe morreu de parto, limita a própria vida ou comete suicídio, o sacrifício dessa mãe foi inútil, e ela ainda se torna, de certa forma, responsável pela desgraça dele. Se, porém, o filho disser: querida mamãe, se você perdeu sua vida no meu nascimento, isso não pode ter sido em vão. Farei algo de minha vida em sua memória. Então, a pressão da culpa imposta pelo destino se toma uma força motriz para a sua vida, tornando-o capaz de ações que outros não teriam a força de realizar. Neste caso, o sacrifício da mãe produz um efeito bom para além de sua morte, reconciliando e criando paz. Em casos como este, todos os envolvidos sofrem uma pressão para compensar, pois quem recebeu algo do destino também quer dar algo em troca. Caso não possa fazê-lo, quer ao menos privar-se de algo equivalente. Mas os caminhos habituais levam ao vazio, pois o destino não se importa com nossas exigências, reparações e expiações. A humildade. O que torna a culpa imposta pelo destino mais difícil de suportar é a sensação da própria inocência. Se eu fosse punido quando culpado e salvo, quando inocente,
Poderia supor que o destino obedece a uma lei e a uma ordem moral. Poderia influenciá-lo e dirigi-lo por meio da minha culpa ou da minha inocência. Mas se sou salvo, independentemente da minha culpa ou inocência, enquanto outros perecem, tanto inocentes quanto culpados, então eu me sinto totalmente entregue a esses poderes e inescapavelmente confrontado com a impotência que o destino impõe à minha culpa e à minha inocência. Resta-me, porém, como única saída, submeter-me e sujeitar-me voluntariamente a uma força maior, seja para minha felicidade ou para minha desgraça. Tal ação tem como base uma postura que eu chamo de humildade. Ela me permite concordar com a minha vida e a minha sorte, pelo tempo que durarem, independentemente do preço que os outros pagaram por ela. Ela também me leva a concordar com a minha morte e um destino difícil, quando chegar a minha vez, independentemente da minha culpa ou inocência. Essa humildade leva a sério a experiência de que eu não comando o destino, mas ele a mim. Ele me acolhe, sustenta e deixa cair, de acordo com leis cujo mistério não posso nem devo desvendar. Essa humildade é a resposta adequada à culpa e à inocência impostas pelo destino. Ela me torna igual às vítimas, equipara-me a elas. Permite-me honrá-las na medida em que não rejeito ou limito o que recebi às custas delas, mas justamente o aceito com gratidão, apesar do alto preço que custou, e depois transmito algo disso a outras pessoas. Até aqui eu falei da culpa e da inocência no processo de dar e tomar. Entretanto, elas possuem diversas faces e atuam de diferentes maneiras. Os relacionamentos humanos são uma articulação de várias necessidades e ordens que procuram se impor por meio de diferentes sentimentos de culpa e inocência. Abordarei essas outras formas de sentir culpa e inocência quando falar dos limites da consciência e das ordens do amor. Ainda acrescento algo sobre ordem e abundância. Ordem e abundância. Ordem é a maneira como coisas diferentes atuam em conjunto. Envolve, portanto, diversidade e abundância. Mantém-se na troca, une o disperso e o congrega na execução. Envolve, portanto, movimento. Prende o que perece numa forma que lhe dá permanência. Envolve, portanto, duração. Mas em relação ao tempo, procede como a árvore que, antes de tombar, deixa cair o fruto que lhe sobrevive. Envolve, portanto, renovação e mudança. Ordens, se são vivas, vibram e evoluem. Através do anseio e do medo, nos impelem e disciplinam. Ao imporem limites, também abrem espaço. Estão mais além daquilo que nos separa.